Olá! Indagam os amigos da Ampicom sobre a agenda ambiental na pauta de atuação do controle externo do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas. Bem vista a missão que temos de controle da qualidade dos gastos públicos, bem como do grau de legalidade e eficiência da execução das políticas públicas, podemos dizer que a agenda ambiental oferece uma extensa pauta de assuntos relevantes para trabalharmos. Esses assuntos são variáveis e talvez aqueles que tenham maior transversalidade perpassem pela grande temática das mudanças climáticas. E uma discussão que se trava se estamos diante de uma crise climática emergencial de caráter mundial por efeito das ações humanas, do nosso estilo, do nosso regime de produção e consumo, mas o fato é que o clima dá sinais bem claros de que os eventos extremos estão se intensificando. As enchentes, as chuvas em volume extraordinário, as secas, variando de uma maneira até então não vista e observada, demanda que haja um controle externo das políticas públicas, constantes das leis, que faça com que a administração pública eleja como prioritária essa política de verdadeira adaptação, de mitigação dos efeitos nocivos que daí resultam. Observamos que o direito ambiental, nesse ponto, se alia ao direito dos desastres para reclamar uma atuação eminentemente precautória, preventiva, de gestão dos riscos, que se antecipem aos eventos para beneficiar e poupar a segurança de pessoas em áreas e situações vulneráveis, precárias, à mercê desses eventos climáticos. Então, é um desafio muito grande trabalhar a lei de desastres para fazer valer essa eficiência administrativa no campo da proteção das pessoas ameaçadas por tais circunstâncias. Nesse bojo, nós temos ainda toda uma atuação necessária voltada a fazer valer um período de transição para o desenvolvimento sustentável, com novas matrizes econômicas para instalar a chamada economia verde, aquilo que na região amazônica tem uma forte conotação de bioeconomia, para traçarmos, então, uma nova maneira de produzir, fazendo uso racional dos bens naturais e colaborando para que haja uma mínima estabilização do clima, ou pelo menos a adaptação ao que da mudança resulta. Ainda no tocante à adaptação das mudanças climáticas, nós temos também um segmento muito desafiador no controle externo do gerenciamento dos nossos recursos hídricos, das águas. É preciso que se implante efetivamente as normas e os instrumentos da gestão de recursos hídricos para garantir o uso múltiplo das águas em favor dos direitos fundamentais, sem prejuízo da utilização na produção, porque em meio à escassez de certos mananciais, nós temos, então, um verdadeiro conflito que se instala em determinadas regiões, demandando uma atenção especial do poder público para que, então, possa essa gestão satisfazer os direitos fundamentais acima de tudo. E, combinado a isso, nós temos o novo marco do saneamento básico, da Lei 14.026, de 2020, reclamando uma atuação especial do poder público na fixação de metas de universalização do serviço de abastecimento e de tratamento de esgotos. Isso é uma temática complexa, porque
envia esforços do público administrador, não só para o financiamento dessa política, mas arranjos operacionais, não apenas para as concessões públicas, mas também naquilo que deve ser preenchido ainda pelo organismo estatal, de viabilizar um serviço de qualidade por meio de consórcios, por meio de instrumentos de cooperação interfederativa. Outro destaque de enorme desafio consiste em fazer o controle externo da gestão de resíduos sólidos. Nós temos uma lei nacional, como sabemos, traçando a política de gestão de resíduos sólidos, que ainda não saiu do papel total integralmente, porque muito além do que há hoje, milhares de lixões ainda em que são depositados a céu aberto, os resíduos gerando uma poluição, um risco, um perigo de doença, uma ameaça concreta de doença às populações e, portanto, uma sobrecarga da nossa saúde pública, para fazer valer um regime de aproveitamento racional desses resíduos. Para além do aterramento, para além de novos aterros sanitários, a lei exige, sabiamente, que se faça valer um regime de economia circular. Isso significa, em síntese, o aproveitamento dos resíduos recicláveis. Infelizmente, parte da indústria e do comércio ainda não cumpre a sua obrigação legal de fazer arranjos de reaproveitamento desses recicláveis. Então, isso gera um custo elevado ao município de aterramento e demanda um processo de regulação mais efetivo para que o Estado possa balizar como esses atores vão cumprir o seu papel. Temos ainda também uma extensa e significativa faixa de trabalho no tocante ao controle externo da gestão das unidades de conservação da natureza. São imensas faixas territoriais, parte em domínio público, todas elas sobre uma função regulatória especialmente estabelecida pela lei, com o objetivo não só de preservação ambiental, mas de desenvolvimento sustentável, com respeito à sociobiodiversidade ali representada, em favor do desenvolvimento humano, social, das comunidades tradicionais que habitam essas unidades. Então, tudo isso demanda um esforço que não tem sido exitoso nos últimos anos, e é imperiosa a cobrança do poder público, da gestão pública, no sentido de tomar conta desse patrimônio. E isso, em alguns casos, traz um reflexo patrimonial, o patrimônio público direto, como no caso das gestões das florestas públicas, que são unidades de conservação de propriedade pública e que estão à mercê de grilagem, de ocupações clandestinas que provocam o desmatamento ilegal e a exploração nociva e subtração desses recursos florestais madeireiros e não madeireiros. Isso significa um desfalque ao patrimônio público, um assalto que precisa ser combatido, não só pelas ações de polícia administrativa, de comando e controle, mas também por políticas públicas que estão em vias de concretização e devem ser fiscalizadas. Por exemplo, nesse sentido, o regime de concessão de florestas públicas, que é desígnio tanto federal quanto dos estados, para lançar ao uso sustentável sob responsabilidade privada do empreendedor, cumprindo uma série de normas que assegurem a sustentabilidade desse uso e um compartilhamento social do bônus que daí resulta na utilização desses bens naturais que pertencem a todos, em última análise.
Grande é o trabalho também no tocante a fazer valer as chamadas contratações sustentáveis, sob o incentivo, a chamada presente na nova lei de licitação, a lei 14.133 de 2021, que completou seu aniversário no último dia 1º de abril, que traz para o campo da administração pública, da gestão pública, o princípio da sustentabilidade de uma maneira mais intensa, mais direta e íntima, para que as repartições públicas, para que todo o sistema operacional administrativo possa ter, no regime de contratações, práticas sustentáveis. Então, isso precisa ser pensado, começa com o planejamento das licitações, e é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mentalidade, de incorporar essa responsabilidade socioambiental no planejamento público. E compete ao controle externo fazer essa supervisão, de modo que não haja nenhum tipo de omissão nisso, que constitui também um aspecto da transição para o desenvolvimento sustentável, de uma maneira que vai garantir o funcionamento das instituições sem comprometimento da sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Por fim, cito ainda um desafio que é ver desenvolver a função regulatória do Estado no tocante à disciplina da responsabilidade socioambiental no mercado. O próprio mercado hoje alavanca, ciente dessa necessidade premente, emergencial, de um novo regime de produção e consumo pelo chamado rótulo ESG, ou ASG, que significa exatamente governança corporativa e responsabilidade socioambiental, mecanismos espontâneos de adequação à sustentabilidade socioambiental. Só que não há uma disciplina geral, que naturalmente compete ao Estado realizar, para que isto seja feito sem propaganda enganosa e de uma maneira padronizada, com mecanismos para avaliação, né, da sua efetividade. Então, o Estado precisa, na forma da lei, realizar essa atividade, compete ao controle externo supervisioná-la, né, para que tenha bom curso e possamos ver o Estado, por exemplo, disciplinar o mercado de carbono, o Estado disciplinar como as empresas vão realizar os seus sistemas de gestão preventiva, gestão precautória, para evitar o risco de danos socioambientais em sua atividade e fortalecer a inclusão social. E isso tudo a bem da concretização da dignidade humana, isso a bem da concretização dos direitos fundamentais constitucionais. De modo, amigos, que a pauta que temos não fica assim exaustivamente pincelada, mas é realmente cheia de contribuições em potencial que o controle externo pode fazer a bem do desenvolvimento sustentável, das adaptações em virtude das mudanças climáticas e para a sadia qualidade de vida do povo brasileiro. Então, essa é a nossa visão, que eu espero que seja ponto de partida para outras visões mais enriquecidas, e o trabalho distinto desse sistema de controle externo no flanco do Ministério Público de Contas, no flanco do Tribunal de Contas, que já é sensivelmente desempenhado e que, sem dúvida nenhuma, tem tudo para ser desenvolvido numa época que reclama essa atuação como uma das prioridades
do Estado brasileiro.